Boa noite, meus irmãos. Desculpem aqui o início problemático aí. Boa noite a todos os irmãos, sejam bem-vindos. Pedindo desculpas aí pelo começo aqui. Deu um pequeno probleminha, mas já está tudo ok, é assim mesmo, né, gente? Vamos então nos harmonizando, aproveitando esses minutos que antecedem, que já está no horário da nossa reflexão desta noite. Estamos aguardando então que tudo fique firme aqui. Qualquer probleminha, por favor, nos avisem. Um abraço a todos que estão aí. Meu irmão Marcelo, obrigado pelo apoio de última hora aqui que tivemos. Muito obrigado, um super abraço. Um abraço a todos os irmãos que estão conosco. Vamos então nesses minutinhos nos harmonizando, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, pedindo a eles muita proteção, que a gente possa, à luz do Evangelho, na alegria de estarmos refletindo Jesus na noite de hoje, possamos, para todos nós, muita fé, muita esperança, muito amor, muita caridade em nossos corações, que seja uma noite de bela reflexão para todos nós, à luz de Jesus. Então hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2022, 20 horas, é com muita gratidão, imensa gratidão, que mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, na sua página no Facebook. Hoje, especialmente, o tema escolhido para a nossa reflexão foi justamente uma passagem do Evangelho, mencionadas em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, buscai e achareis, pedi e obtereis. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo mais uma vez ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, aos mentores da nossa casa, Paz, Amor e Caridade, por todos eles estarem aqui conosco, e em nome deles, então, iniciamos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, queridos irmãos, a nossa reflexão, como dissemos, vamos encontrar nesses dois capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 25, que é buscai e achareis, e no capítulo 27, pedi e obtereis. Esses dois capítulos tão importantes que se completam de alguma forma, porque na realidade os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos acertos, estão todos eles baseados no que nós sabemos pedir e como devemos pedir, que é uma afirmação de Jesus que caracteriza todas essas buscas. Porque Jesus disse, quem busca, encontra, e quem procura, acha. E é muito importante refletirmos sobre essa lei universal, porque isso não é só um desejo, não é só um pensamento positivo. Na verdade, isso é uma lei, sim, e vamos refletir sobre essa lei universal que está sintetizada no Evangelho de Jesus, que quem pede recebe, quem procura acha. E quando olhamos para essa lei, nós devemos lembrar sempre de que a vontade mais a ação é que nós vamos conseguir chegarmos a esse final positivo. E é uma das forças mais extraordinárias do universo. E quando queremos buscar algo, nós nos mobilizamos, não é assim? A gente se mobiliza, se empenha, se esmera, não com aquele eu quero superficial, como muitas e muitas vezes nós fizemos, aquele meia boca, como a gente costuma dizer, mas sim quando realmente nós desejamos, nós focamos mesmo em algo. E isso vai caracterizar então a lei universal. Se desejamos,
se procuramos algo, nós vamos encontrar, com certeza. Até tem uma brincadeira que diz, quem procura acha. Então aqui, na verdade, temos que ter um certo cuidado, porque se nós procurarmos o mal, as coisas ruins, as coisas não tão boas, nós vamos encontrar também. E se procurarmos o bem, a gente vai encontrar o bem. O mentor Emmanuel vai nos dizer que há uma perfeita sintonia, uma lei entre aquilo que procuramos e aquilo que encontramos. E precisamos aqui lembrar que também, muito também, nós precisamos vigiar muito o objeto dos nossos desejos, os objetos das nossas buscas, lembrando o nosso mestre, nosso modelo e guia, quando ele diz, Jesus, orai e vigiai. Porque se procurarmos problemas, crises, preocupações, nós encontraremos tudo isso com certeza. E se nós procurarmos oportunidades, aprendizado, gratidão, com certeza também vamos encontrar. O bem ou o mal que encontramos no mundo depende essencialmente daquilo que nós estamos buscando. Por isso, extremo cuidado, muito cuidado, muita atenção naquilo que nós estamos buscando. Requer de nós, lembrando o mestre de novo, como ele disse, uma vigilância constante. Vamos lembrar sempre, quando ele nos diz, o orai e vigiai. E nada melhor, gente, que decidirmos conscientemente aquilo que a gente quer alcançar. O bem, ele é uma escolha. Se nós queremos encontrar o bem, se queremos contribuir com o bem, é preciso procurá-lo, decidir, escolher, optar por ele. Assim, com certeza, nós vamos encontrá-lo. Se realmente, se de verdade nos estivemos procurando, tudo, absolutamente tudo, é de acordo com a nossa sintonia. Nós estaremos sintonizados com ele e, obviamente, claramente, certamente, nós vamos encontrá-lo. Vamos refletir agora um pouquinho sobre a prece, a oração, sobre o nosso contato com Deus, que é a prece. Sobre esse mecanismo que nós temos de nos colocarmos junto ao Pai, de nos colocarmos junto a Deus, de nos aproximarmos de Deus, de sentirmos mais a presença de Deus, que é a prece. No Evangelho de Lucas, lá no versículo 11:1, onde Jesus vai nos ensinar o Pai Nosso tão lindamente, aquele momento em que os discípulos pedem para que Jesus lhe ensine a orar. Depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Depois disso ele vai ensinar a eles a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos tão bem até hoje. Então ele faz uma comparação importante, colocando a prece como nosso veículo de comunicação com Deus, a nossa ligação com Deus. E ele está nos falando do espetacular, porque assim o espetacular recurso da prece. O sábio de Nazaré, nosso Jesus, diz: pedi e se vos dará, buscai e acharás, batei a porta e se vos abrirá. E nessas frases, há o consolo que temos em saber que alguém nos ouve, o consolo que nós temos de saber que alguém nos atenderá em todas as nossas necessidades. Podemos acrescentar aqui 3 diretrizes essenciais a fim de nós alcançarmos aquilo que nós precisamos. Então, Jesus, ele vai nos apontar 3 condutas que nós podemos empreender, as 3 consequências atreladas a ela.
que é o pedir? Pedir é fazer uma solicitação, uma súplica, e podemos pedir aqui bens materiais, sim, como não, a solução de um problema, a proteção, são infinitas as possibilidades ao pedir, como nos diz o Mestre. E o nosso pedido se faz através da oração. A oração, portanto, é essa ponte que Jesus falou de ligação entre a terra e o céu, entre o micro e o macro, entre o Filho e o Pai. Eis a oração. A oração é um momento de pausa em nossas vidas. Momento em que podemos nos tranquilizar, sim, e recebermos boas inspirações para nós encontrarmos soluções a problemas que nos afligem. Também para nós refazermos, para nós restaurarmos as nossas energias despendidas em um dia complicado, muitas vezes, um dia cansado dos nossos afazeres todos e tantos. É o momento em que nos dirigimos as nossas súplicas à fonte suprema do universo, Deus nosso Pai, com igual oportunidade de agradecer ao Pai que nos assiste e louvar também a sua grandeza. A segunda diretriz que Jesus vai estabelecer nesse buscai e acharei, buscar significa esforçar-se por achar aquilo que a gente procura. E aí vem as reflexões tantas. Afinal, o que buscamos? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas vontades? O que queremos para as nossas vidas? E isso nos remete à reflexão sobre as nossas vidas, os nossos propósitos. Existem objetivos para estarmos vivos na Terra, claro, e nos tornarmos melhores cada dia. Esse é o grande objetivo. Progredirmos, evoluirmos. Dessa forma, orientar os nossos esforços nesse sentido vai determinar grandes achados, maravilhosos achados. Por exemplo, o descobrir o quanto podemos crescer em ética, em moral, em princípios cristãos, o quanto podemos ser úteis ao próximo, à comunidade, aos nossos irmãos. Então, tudo isso nos conduzindo à descoberta da felicidade pela prática do bem. Por fim, a terceira diretriz que nos aponta o Mestre de batei a porta e se vos abrirá. Bater a porta, ele quer dizer aqui com agir. Agir, ter um movimento em direção àquilo que nós desejamos. Quando uma porta se abre, significa que estamos tendo acesso a um novo ambiente, que podemos explorar essas novas possibilidades para nos tornarmos uma criatura melhor, um ser humano melhor. As possibilidades que se nos apresentam de Jesus poderão ser aquelas de ilustrar o nosso saber, de aumentar o nosso saber, de enriquecer o nosso saber, de conquistar conhecimentos. Oportunidades que não devemos desperdiçar, porque nos são oferecidas exatamente para que a gente suba os degraus do nosso intelecto. Mas não desprezemos as chances, tantas e todas, de nos servirmos daquilo que nos é ofertado, igualmente para a colaboração do outro, para a colaboração dos nossos irmãos. O que aprendemos, nós podemos repassar aos outros, construindo algo melhor em benefício de muitos. É disso que Jesus está nos falando, é disso que a doutrina espírita nos fala. Portanto, tenhamos em mente que a qualquer momento podemos pedir, podemos buscar e bater a porta.
temos um Pai amoroso que vai nos ouvir sempre, que nos ouvirá, que entenderá e atenderá. Esse grande ensinamento que o Mestre Jesus nos trouxe, nos legou em 3 diretrizes, em 3 ações, que a gente aprende diretamente com ele. Então o Mestre Jesus, em seus ensinamentos, nos fez refletir tão bem e nos faz refletir tão bem o propósito das suas palavras, o propósito das suas ações, o sentido formidável das conversações com os apóstolos e os que deles se acercavam. Então a gente, estudando, vendo, relendo tudo isso, a gente tem esses ensinamentos maravilhosos. E era desenvolver o que Jesus queria e quer também de cada um de nós hoje, é desenvolver a certeza de que a vida lhes oferecia e oferece para todos nós hoje esses ensinamentos iluminados do Mestre para nossas ações no dia a dia. E quando Jesus nos ensinou que Deus é um Pai sempre amoroso, sempre justo, nos ofereceu como argumentação aquela inesquecível passagem do pedi e obtereis, essa linda passagem. Jesus nos assevera então que esse buscai e achareis significa que nós vamos encontrar sempre aquilo que nós estamos buscando. Não no sentido simbólico, mas sim no sentido literal, no sentido verdadeiro. Ou seja, o que realmente nós queremos encontrar, nós vamos encontrar. Então continuava o Mestre por excelência amorosamente falando: o que pede recebe e o que busca encontra. Naturalmente que essas inesquecíveis lições, muitas lições, sempre vêm à nossa mente quando surge, claro, a necessidade muito forte, muito grande de alguma coisa. E é urgente, porém, dizem os espíritos superiores, é urgente que nós identifiquemos aquilo que nós estamos procurando. O que mesmo nós estamos buscando? Pois se recebemos sempre, conforme nos ensinou Jesus, é preciso saber muito bem aquilo que nós queremos. Se quem busca acha, quem procura, por exemplo, o desequilíbrio, certamente vai encontrá-lo. Assim como quem busca o bem, também vai com certeza acercar-se dele, vai estar com ele. Então existe, porém, como nos ensinou o nosso querido mentor Emmanuel, uma perfeita correspondência, uma perfeita sintonia entre a nossa alma e a alma das coisas, ou seja, nós, porque nós somos espíritos. Ora, revestidos, possuindo um corpo, e não o contrário. Então Jesus vai nos asseverar, nesse quem busca acha, que certamente, como a gente tem dito aqui, que certamente sempre o que procuramos, mesmo que sejam as coisas não tão boas. Cuidado, ele vai nos dizer, cuidado. Certamente, claro, que em sã consciência, lógico, notório, óbvio, né, meus irmãos, nós sempre vamos buscar bater a porta que nos levará para uma situação melhor, mais confortável, mais estável. Mas é necessário e necessário se faz nesse momento, que saibamos, repetindo mais uma vez, que saibamos muito bem aquilo que nós vamos pedir. Porque as leis divinas, elas são justas. Em razão disso, oferecerá a cada um, como nós tanto temos ouvido, graças a Deus, com a doutrina espírita, que nos oferecerá de acordo com o nosso merecimento, que é medido pelo trabalho do bem que realiza, pelo que tentou executar, em nossos objetivos de encontrar o bem. Então, claro, óbvio, é preciso buscá-lo todos os dias,
sem esmorecimento, com esforço contínuo, que vai nos levar a esse equilíbrio, que nos permitirá a vivenciar de verdade, verdadeiramente, as atitudes cristãs. E o querido Emmanuel, nosso mentor, vai dizer que igualmente, ele vai nos dizer assim, igualmente, num campo de lutas chocantes com a esfera terrestre, a caçada ao mal é exitosa pela preponderância do mal entre as criaturas. Então aqui, meus irmãos, o que ele está dizendo? Ele está nos alertando que o mal ainda, infelizmente, por nossa negligência, por nossa ainda falta de ações, ainda tem preponderado. Essa pesca, como ele mesmo vai usar essa expressão, no bem, não é fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É isso que o mentor está nos dizendo. Então, que a gente possa buscar vencer, ele mesmo nos recomendando isso, vencer as nossas imperfeições, mas sem trégua, vai dizer ele, né? Sem cessar, com fé, com trabalho árduo, porque o trabalho é árduo, pois como nos ensinou Jesus, que aí a gente vai se modificar e vai se modificar moralmente, encontrando forças nesse objetivo. Então, gente, é muito importante nós estarmos aqui super atentos, né? O Espírito, e é bom a gente lembrar, já nos encaminhando para o fim, porque o tempo passa tão ligeiro, que o Espírito, ele está em constante evolução. Sim, nós, espíritos, estamos em constante evolução. E o fator primordial para essa elevação é a sua disposição às mudanças. E aqui a gente sempre é resistente às transformações, às mudanças. Então isso também é o mentor Emmanuel que está nos alertando na continuidade daquela sua mensagem. Ele está nos dizendo que a gente esteja elevado, preparado, aberto, como nós costumamos dizer, às mudanças. Ou seja, o quanto ele sacrifica e se esforça para aprender durante a sua encarnação. Então aqui ele está nos trazendo a reflexão. O quanto nós nos esforçamos em aprender, em nos modificarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Os conhecimentos, vai dizer ele, são adquiridos aos poucos. Assim, a evolução se torna gradual, mas nós vamos evoluindo. Aqueles, diz ele, cuja humildade é uma aliada, tendem a aprender mais. Vejam que interessante. Aqueles que ouvem o próximo, é possível também aproveitar cada prova sem deixar-se ferir pelo orgulho. Esse orgulho que tem nos aniquilado tanto, esse orgulho que, como está lá no Livro dos Espíritos, é a chaga, é o mal da humanidade. Ele que tem nos derrubado tanto, nos derrotado tanto. Então, quando nós adquirimos esse conhecimento possível, observar um movimento de avanços intelectuais que irão nos proporcionar essas melhorias concretas para a sociedade toda, para a evolução evolutiva e para cada um de nós. Aos espíritos dizemos que se propõem a trabalhar por suas provas, irão depurar mais rapidamente a sua moral. Então, meus irmãos, o primordial para a evolução será dedicar essa energia para todos os irmãos encarnados, para todos nós. Amai-vos uns aos outros, é disso que Jesus está falando, ajudai-nos. E quando a gente pratica essa caridade, esse amor ao próximo, aí nós vamos precisar e vamos ter
e vamos receber, porque batemos, energias positivas, energias construtivas. Então, em oração e pedidos, o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga sempre intervirão, iluminando os caminhos dos trabalhadores da Boa Nova, como nos disse o Mestre. Então, estes servidores a Deus, a Cristo e ao amor, serão sempre recompensados com energias, mais energia para os cuidados dos espíritos irmãos, e tendo e recebendo dos irmãos de luz essas bênçãos para que a gente consiga multiplicá-las. Então, portanto, meus irmãos, o ensinamento do Evangelho, segundo o Espiritismo, aquele que vem um pouquinho desse debater, que diz ajuda-te a ti mesmo, exprime a importância dessa proatividade de cada um de nós em busca do bem comum, em busca da nossa evolução moral e intelectual. Então ele está dizendo em seguida que o céu te ajudará a concluir a nossa missão como um trabalhador na caridade, praticando a lei do progresso e a lei do amor. Então, meus irmãos, para nós terminarmos, vamos repetir mais uma vez: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, que é homem, que ao seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Claro que não. O nosso Pai, então, com certeza, sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele tão bem sabe que a gente precisa. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia. Uma boa noite a todos, na paz do nosso Mestre. E ao encerrar, pedimos em oração muito equilíbrio, muita paz, muita saúde do corpo e do espírito. Uma boa noite na companhia do Mestre. Que assim seja. Muito obrigado.